Asgercom apresenta História no Café da Manhã. Dia 2 de dezembro, Dia da Astronomia. Narração por Marco Febrini. A astronomia nasceu há milhares de anos de uma busca por respostas nas estrelas. Um fascínio que misturava ciência e mito, razão e imaginação. Mas nem sempre soubemos como o universo realmente funciona. Durante milênios, os homens acreditaram que a Terra era o centro de tudo. As estrelas giravam no céu, os planetas traçavam trajetórias misteriosas, e o Sol se erguia e se punha como um servo obediente. Era lógico pensar que a Terra estava imóvel, imponente, como a peça central de uma grande máquina celestial. Essa visão foi cristalizada pela obra de Cláudio Ptolomeu, um africano que viveu no Egito no século II. Com sua mente brilhante, Ptolomeu elaborou o modelo que se tornaria a base da astronomia ocidental por mais de 1000 anos, o geocentrismo. No seu sistema, a Terra era o trono fixo do universo, enquanto o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas eram esferas que giravam ao seu redor. Suas ideias, registradas na obra Almagesto, eram uma fusão de observações precisas e especulações filosóficas. Não era apenas ciência, era também uma reafirmação do lugar do homem no cosmos, reforçando a crença de que a criação havia sido feita para nós. Outros nomes da antiguidade, como Aristóteles, sustentavam teorias semelhantes. Para Aristóteles, o movimento dos céus era perfeito e imutável, uma dança divina que refletia a ordem absoluta do universo. Com o passar dos séculos, essas ideias foram abraçadas pela Igreja, pois também pareciam coincidir com o pensamento religioso. O homem, criação divina, deveria estar no centro do plano celestial. Mas, enquanto o modelo geocêntrico ganhava status de verdade absoluta, algumas mentes inquietas começavam a questionar o que parecia inquestionável. E dessa inquietação surgiria um homem, séculos depois, com coragem para olhar para as mesmas estrelas e fazer uma pergunta radical. E se Ptolomeu estivesse errado? Esse homem era Nicolau Copérnico, que mudaria para sempre a forma como entendemos o universo. Nicolau Copérnico viveu em um mundo que ainda orbitava em torno das ideias de Ptolomeu, mas Copérnico, um clérigo e matemático polonês do século XVI, ousou levantar os olhos para o céu e imaginar algo que desafiava o senso comum. Sua ideia, à primeira vista, era revolucionária, mas não nasceu do nada. Copérnico era herdeiro de uma longa tradição de astronomia árabe, persa e grega, que já levantava dúvidas sobre o geocentrismo. Ele buscou uma explicação mais simples e elegante para os movimentos celestes. Foi então que Copérnico escreveu De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as evoluções das estrelas celestes, uma obra que lançava uma bomba silenciosa no coração da ciência e da religião. Copérnico propôs que os planetas giravam em torno do Sol, com a Terra entre eles girando sobre seu próprio eixo. De repente, a Terra, antes o centro de tudo, tornou-se apenas mais um dos corpos celestes. Essa mudança, conhecida como heliocentrismo, era tão impactante que Copérnico hesitou em publicar suas ideias, temendo as reações. Mas ele não estava sozinho. Outros nomes se somaram a essa revolução. Johannes Kepler ajustou as órbitas dos planetas para elipses, transformando a elegância matemática de Copérnico em precisão científica. Galileu Galilei apontou seu telescópio para os céus e encontrou evidências que reforçavam o heliocentrismo. Luas orbitando Júpiter. Esses homens enfrentaram oposição feroz,
mas abriram caminho para uma nova era de conhecimento. Ainda assim, mesmo com o Sol no centro do sistema, a humanidade permanecia confinada a uma visão limitada. O universo era, para Copérnico e seus contemporâneos, uma imensa esfera fixa, com as estrelas como um pano de fundo imóvel. Mas, séculos depois, um novo nome surgiria, armado não apenas com telescópios, mas com uma visão que expandiria os limites do cosmos para além de qualquer coisa imaginada por Copérnico ou Galileu. Esse homem era Edwin Hubble, e ele não apenas deslocaria a Terra e o Sol, mas colocaria a própria Via Láctea em seu devido lugar, como apenas uma entre trilhões de galáxias flutuando no infinito. O centro do universo não existia. Edwin Hubble, no início do século XX, apontou um telescópio poderoso para o céu e fez uma descoberta que mudaria tudo. As galáxias não estavam estáticas, como se fossem ilhas fixas no espaço. Pelo contrário, elas estavam se afastando umas das outras. Era a prova de que o universo estava em expansão. E mais, nossa própria galáxia, a Via Láctea, era apenas uma entre trilhões. Hubble não apenas expandiu os limites do universo conhecido, ele derrubou, de uma vez por todas, a ideia de que havia um centro. Nem a Terra, nem o Sol, nem mesmo nossa galáxia ocupavam um lugar privilegiado. O universo, vasto e misterioso, parecia não ter um centro definido. A ideia era ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Agora, se não ocupávamos um lugar central, isso também significava que não éramos os escolhidos de uma força maior. As observações de Hubble foram como uma janela para o infinito, e com elas a astronomia se transformou novamente. Não somos o centro de nada, mas somos parte de tudo. E foi essa nova perspectiva que abriu as portas para missões espaciais, telescópios que orbitam acima de nossa atmosfera e a contínua busca por compreender nosso lugar no cosmos. Hoje, na AMB Morumbi, celebramos esse legado de curiosidade e descoberta. A universidade incentiva os alunos a fazerem exatamente o que Copérnico, Galileu e Hubble fizeram: olhar para o mundo e para além dele, questionar o que parece inquestionável e buscar respostas onde muitos ainda não ousaram olhar. Afinal, nas palavras da filósofa Hipátia de Alexandria, compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade AMB Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Yarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da AMB Morumbi, coordenada pelo professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.